podcast Companhia das Letras. Você já parou para pensar em quantas histórias incríveis, complexas e, vamos dizer assim, submersas o Brasil carrega? Aquelas que não costumam aparecer nos livros de história, mas que ajudam a moldar quem a gente é? No episódio de hoje, a gente vai explorar o lado B do Brasil. A gente vai falar sobre histórias negligenciadas ou apagadas que a literatura tem o poder de trazer à tona. E para isso tenho dois convidados que mergulharam fundo no passado. Um mais distante, outro mais recente, mas ambos com muita liberdade criativa para ficcionalizar e recontar esses fragmentos históricos. Alexandre Vidal Porto, com o romance Sodomita, revisitou o século XVII quando os portugueses homossexuais eram enviados ao Brasil como punição por sua sexualidade. Já Paula Fábio, com o livro Casa de Família, explorou os anos 80 e 90 do século XX, um período definidor do Brasil contemporâneo com a abertura democrática. Então é isso, o papo é sobre pesquisa, política, memória e até sobre como o Brasil lida com seus traumas históricos. Eu sou Stephanie Roque e está começando agora o Rádio Companhia, o podcast que respeita sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Bem-vindos, Alexandre e Paula. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tudo bem. Estou muito feliz de receber os dois, muito feliz de conseguir combinar a agenda com o Alexandre aqui. Para quem não sabe, o Alexandre mora na Holanda, então às vezes a gente tem que remanejar algumas coisas para conseguir convidar. Fazer umas baldeações. Justamente. Mas bom, eu já falei, né, que estou aqui com o Alexandre e com o Paula, mas eu queria que vocês se apresentassem e tem um jeito específico de se apresentar aqui na Rádio Companhia. Paula, eu queria começar com você, mas essa apresentação se dá a partir de 3 perguntas. Você vai me falar qual foi o último livro que você leu, qual livro você está lendo no momento e qual livro você tem recomendado para as pessoas, um que você tenha gostado muito. Bem, o último livro que eu li são 2. Eu sempre leio vários ao mesmo tempo, então eu estou escolhendo 2 para cada uma das suas perguntas. Um é a trilogia de Copenhague, que é um livro da casa, né? Eu não sei falar o nome, é Tove, depois que a Olha, viu? Ele falou por mim. Ninguém sabe, a gente já fez um episódio sobre isso, aliás, com recomendações pode ser que não da seja, Tove. entendeu? Mas não faz a menor diferença. É pra gente. Exatamente, a Tove. A Tove, nossa amiga. A Tove, nossa íntima. E um outro foi de não ficção, do Oscar Pilagallo, que chama Aventura do Dinheiro, que é uma crônica da história da moeda. Bem interessante. Incrível. O que eu estou lendo? Estou lendo As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Ah, que legal. É a primeira vez que você lê? É a primeira vez que eu leio. Fazia muito tempo que eu não lia a Lígia. Aí eu li muito a Lígia contista. Eu falei, vou para um romance agora. E esse se passa na ditadura, né, em 1973, e conta a história de 3 moças que moram num pensionato. E qual é a outra pergunta mesmo? E qual você tem recomendado para as pessoas? Vários. E depende de cada época da minha vida, né? Neste momento eu tenho recomendado O Som e a Fúria, do Faulkner, que é um livro, assim, que eu sou apaixonada. Muito bom. E você, Alexandre, você consegue ler 2 livros ao mesmo tempo? Muito mais que 2, entendeu? Mas o problema é que você demora muito mais para acabar quando você lê 22 ao mesmo tempo, né? Muito bom. Mas e aí, me conta, se apresenta assim. Então, o último livro que eu li foi 7 anos e um dia, da Elvira Vinha. Que emoção. O livro que eu estou lendo é o próximo livro da Micheline Verunsky, cujos originais eu estou lendo para escrever um blurbzinho. E o que eu ando recomendando por aí desde 2 dias atrás é Casa de Família, de Paula Fábio. Que coincidência! Mas é totalmente, qualquer semelhança com fatos reais é mera coincidência. Muito bom, e tenho só uma observação, que é o Alexandre, o último livro que ele leu foi 7 anos e um dia, da Elvira Vinha, e ele leu por uma razão muito especial, além de, claro, a Elvira ser maravilhosa. 3 vezes seguidas eu li. Porque a edição, que vocês vão ver em breve nas livrarias, tem o pós-fácil do Alexandre, que escreveu um pós-fácil maravilhoso para um livro maravilhoso. Um livro maravilhoso. Nossa, eu tô com inveja dupla aqui do Alexandre, né? Pela Micheline e pela Elvira. Até eu fiquei assim, uau! Eu tinha um contato, assim, diria, íntimo com a Elvira, mas eu entrei numa intimidade total, assim, de alguma maneira. Ela me fez chorar 3 vezes seguidas. Eu li o livro 3 vezes porque eu precisava entender, eu não tinha lido.
E eu chorei as 3 vezes seguidas, sabe? Chorei, falei muito na minha... É um livro que é um lindo livro, eu recomendo a todos. Ah, que bom. Então, e até pouco tempo atrás era o que eu estava recomendando agora, de verdade, não é porque estamos juntos aqui. Esse livro novo da Paula Fábio é espetacular. Olha, eu tô muito feliz com os 2 convidados de hoje, vai ser maravilhoso. Bom, então vamos começar, né? E eu vou começar por você, Paula, porque depois dessa introdução do Alexandre, acho que não tem como, né, Alexandre? Eu tô me sentindo. Me dê licença. Paula Fábio é autora de Casa de Família, que é um romance que mergulha nos anos 80 e 90 para explorar as raízes do neofascismo brasileiro. Nossa, gente, a gente vai falar muito disso, né? Mas a Paula traz uma complexidade da classe média que também é o grande destaque da nossa conversa de hoje. E também a gente vai falar sobre a classe média em crise e o surgimento de novas dinâmicas sociais que a gente vê hoje. Alexandre Vidal Porto é autor de livros como Matias na Cidade, Cloro e Sérgio Y Vai à América, que é um livro que eu amo demais, amo de paixão, fica aqui minha recomendação. E de Sodomita, que é o livro que a gente vai falar hoje. Aliás, o Sodomita ganhou no ano passado o prêmio da Biblioteca Nacional, o prêmio Machado de Assis, uma honraria chiquérrima, não é, Alexandre? Eu achei legal. Enfim, Sodomita, ele se inspirou em autos jurídicos do século XVII para contar a história de um português, que ele ficcionalizou, né, em cima de um português que é real, um português que foi condenado em Portugal a vir para o Brasil exilado por sodomia. Então, o tema são os sodomitas. Bom, mas para começar, eu quero perguntar para vocês sobre esses livros. Paula, o que te levou a explorar essa fase recente da história brasileira e escolher as relações de classe como centro do romance? Então, tem bastante de uma questão de empregada doméstica, tem a patroa. Então, eu queria que você contasse um pouco disso, e isso cruzado realmente com o período sobre o qual você resolveu escrever. Olha, eu decidi primeiro o período, antes da história em si, porque eu estava voltando na história desde a polarização política, desde a eleição de Bolsonaro em 2018, eu comecei a voltar para trás para ver onde começou tudo isso. E aí eu não parava de ir para trás, chegava lá em 1500 e falava assim, nossa, eu vou para Portugal, né? Então ia chegar nos Sodomitas. Mas enfim, aí eu falei, não, tenho que pegar um período que eu conheça melhor. Então eu escolhi décadas de 80 e 90, que é minha adolescência. Não por acaso a Soraya, que é a protagonista, tem a minha idade, né, para poder fechar a conta aí. Então peguei década de 80, que é minha adolescência, e minha juventude, década de 90. E eu achei que nesse processo de redemocratização, e todo mundo fala, né, que eu achei isso, a gente teve um processo péssimo de redemocratização no país, né, sem prestar contas a nada e ninguém, uma anistia geral para tudo, e ninguém quis focar no trauma, foram embora, a partir dali, opa, alegria, diretas já, e seguimos. E eu acho que ali ficou muita coisa desse caldo que nós pegamos em 2018. Então eu fui atrás, fui pesquisar em jornais e tudo, para ver o quanto essa hipótese poderia estar correta. E aí, como montar um enredo? Eu pensei no Casa de Família, na história das empregadas, porque nesse período teve algumas coincidências com a minha própria vida, né, particular, e das histórias das empregadas que eu conhecia numa rua de ricos, né, que realmente eu morei na rua onde se passa o livro, e a minha casa era mais pobrinha, eu era mais pobrinha ali, eu não tinha empregados, mas os amiguinhos todos tinham. E aí eu conheci várias pessoas, né, jardineiro, copeira, passadeira, que eles tinham, era uma equipe, não era só uma empregada doméstica. E aí eu ouvi muitas histórias, e essas histórias eu pensei, puxa, o que essas pessoas também pensavam, agiam, faziam nessa época da redemocratização, não apenas a classe média, né? E como estava todo mundo mais ou menos alienado nesse momento e também querendo esquecer, ou que não sabia, nem sabia que havia ditadura no país. Muito bom, eu achei interessante você usar a palavra trauma, porque a gente vai falar bastante dos traumas do Brasil hoje aqui na conversa. Mas, vamos para você, Alexandre, me diz, como surgiu a ideia do Sodomita?
Por que usar esse recorte do século XVII? Enfim, que é bem diferente dos seus outros livros. Não, totalmente diferente. Foi uma coisa surpreendente até para mim mesmo, porque surgiu por um acaso. Eu estava lendo um livro sobre a história da homossexualidade e o autor, em algum momento, se referia à Inquisição portuguesa, à perseguição dos homossexuais, dos sodomitas, das dissidências sexuais em Portugal e colônias, né? E eu pensei, quem são essas pessoas que foram perseguidas? Quais são os nomes delas? Sabe, quem eram? E eu pensei, isso era dia 31 de dezembro de 2020. 2020, era assim, no meio da pandemia. E eu tinha trabalhado no passado, eu trabalhei uma época na Secretaria Nacional de Direitos Humanos e eu trabalhei com ativistas de várias lutas, mas entre as quais a luta LGBT. Conheci o Luiz Motti, professor eminente Luiz Motti, professor da Universidade Federal da Bahia, que pesquisa justamente Inquisição, Brasil Colônia e com a homossexualidade em foco. E eu escrevi para ele e falei assim, Motti, você conhece alguém desse? E aí ele me mandou 203 mini biografias. Eu passei o ano novo de 2020 e 2021 lendo o dicionário biográfico dos sodomitas baianos perseguidos pela Santa Inquisição. E aí eu me apaixonei pela história do Luiz Delgado, sobre quem havia muito material, relativamente muito, né? Porque não tinha muito, mas entre o que sobrou era quem tinha, porque ele foi processado 2 vezes e nos processos ele arrolou muitas testemunhas. Então tinha o depoimento de várias testemunhas. Então você tinha basicamente uma mesma história contada de 200 maneiras diferentes. E o que me levou a essa história foi justamente a curiosidade. E tinha muita coisa documentada que o professor Luiz Motti colheu lá na Torre do Tombo, em Portugal. Eu colhi a pesquisa dele. E era uma figura muito encantadora, porque era um violeiro, ele era um artista que tocava nas tabernas, nos bordéis, tinha uma vida muito alegre, era assim meio malandrinho e roubou com o irmão 3 alguidares de cobre de uma taberna e acabou preso por isso. E nessa época o Estado, a coroa portuguesa não provia para quem estava na cadeia, então a tua família tinha que levar. E o rapaz que levava a comida, os forros para os catres em que eles dormiam era um cunhado do irmão dele, com quem ele acabou se envolvendo, e o rapaz dormia na cadeia. E resumindo, eles rolou, deu match, só que as pessoas viram e denunciaram, e aí ele saiu da jurisdição da coroa portuguesa pelo crime de furto e passou para a jurisdição da Santa Inquisição pelo crime de sodomia, e julgado, foi condenado ao degredo nas terras do Brasil. E aí teve toda uma vida. Aí vocês leem o livro também, porque eu não posso falar tudo. E vocês podem citar, assim, considerando que são livros que têm uma relação com a história muito forte, uma relação de política e sociedade muito forte, que livros que inspiraram vocês em algum grau? Então você acabou de citar o Luiz Motti, por exemplo, mas teve mais ideias a partir daí? Você também, Paulo, quais foram as referências para essa pesquisa? Olha, no caso Sodomita tem um livro que é um livro que as pessoas têm um certo temor, porque é um livro do iluminismo, do Voltaire, que é o Cândido Otimismo, e que é um dos livros mais deliciosos que tem de ler. Você lê, você ri, é cheio de peripécias, e foi a minha inspiração, sabe? É um livrinho curto, o Sodomita é um livro curto, com capítulos pequenos, em que as descrições são assim, para mim foi o Cândido de Voltaire, que conta o período todo da história, só que é o século seguinte, né? O século XVIII fala do terremoto de Lisboa, fala de milhões de coisas de maneira muito aventuresca, e eu acho que foi mais ou menos, foi totalmente a minha inspiração para esse livro. Muito bom. E você, Paula? Como diria Pangloss, né? Tudo está o melhor possível. Vivemos no melhor dos mundos possível. Bem, olha, eu não tive um livro, nem livros específicos para citar aqui, que me inspiraram, porque eu recorri muito a jornais na pesquisa e não a livros.
Eu, geralmente, quando estou escrevendo um livro, eu procuro nem ler nada parecido para não influenciar, né? Então, mas é lógico que algumas coisas ao longo da vida, porque a gente sempre está escrevendo todos os livros ao longo da vida, né? Não é que surgiu agora. Então, tem algumas coisas que a gente vai acumulando, vai admirando e vendo, né? Então, puxa vida, Carolina Maria de Jesus é um nome, não um livro em si, vários livros dela que dialogam com o que eu estava pesquisando no momento e já tinha lido em momentos anteriores, até a edição antiga, até antes de sair tudo isso pela Companhia das Letras. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, não tem... A gente tem vários livros e excelentes livros sobre o período da ditadura, mas não são tantos ainda. A gente acho que ainda está compondo esse léxico literário, digamos assim, sobre a redemocratização, né? Assim como também você explorou águas pouco exploradas ali com os sodomitas, né? É uma coisa que também... tem pouco material, mas o que eu acho é o seguinte... porque você escolheu o tema. Não é muito você escolhe o tema, os temas que escolhem a gente. Sabe? É assim mesmo. O tema é que escolhe a gente. É mesmo assim, eu queria me apaixonar pelo fulaninho de tal, mas é o fulaninho de tal que me excita sexualmente. Sabe como é que é? Sim. É uma coisa assim, você não tem total controle. Eu acho melhor que não seja, porque aí você se expõe meio ao espírito do tempo, ao inconsciente coletivo, e é interessante que você percebe que tem até uma sincronia, sabe? Eu tenho certeza que os livros sobre esse período que a Paula descreve vão começar a pipocar mais, porque a história se repete como farsa. As circunstâncias pedem. E farsa. E a gente tem que, às vezes, sabe assim, quando... Eu fazia isso na adolescência, quando a cabeça estava muito confusa, que você escreve para organizar. Eu acho que é isso, assim, quando os tempos históricos estão muito confusos, os artistas, de alguma maneira, sentam para organizar. Sim, vão em busca, né? Eu acho que seja o que a Paula fez, seja o que eu fiz também, de voltar a um radicalismo religioso atroz, né? Tem a ver. Diz muito sobre os nossos tempos. Exatamente. Né? Sim. Eu queria aprofundar um ponto. Paula, você disse que morou na mesma rua onde o romance se passa e conversou com as empregadas domésticas para construir as vozes do livro. E como foi dar a voz para personagens que estão tão distantes a você? Então, nem sempre a gente está tão distante. Eu acho que um bom escritor, uma boa escritora, sempre vai estar próximo do tema escolhido de alguma forma. E seja pela sensibilidade, seja pela pesquisa ou pelo que viveu. No meu caso, a minha mãe foi empregada doméstica, então, embora a narrativa seja em primeira pessoa e a Soraya seja a patroa, as pessoas tendem a se confundir. E não, eu não sou a Soraya, né? Então, eu tenho um pouco da visão da empregada doméstica através da minha mãe. E você contou com relatos de memória que você tinha dela também? Alguma coisa assim. Bom, tanto Sodomita quanto Casa de Família exigiram bastante pesquisa, como vocês acabaram de dizer, né? Mas, além da pesquisa, vocês estão fazendo ficção. Vocês não são dois historiadores que estão escrevendo coisas absolutamente reais, né? Então, eu queria saber o quanto de história, o quanto de ficcionalização tem nesse processo de quando se pesquisa muito uma história real ou histórias reais, enfim. Então, como foi essa parte de ficcionalizar as duas histórias? E, principalmente, quanto vocês traíram a pesquisa, digamos assim, para poder fazer algo diferente? Porque a literatura pede algo diferente. Olha, hoje mesmo de manhã, antes de vir para cá, eu li uma frase do Balzac que vai responder muito bem tudo isso. E eu concordo muito com ele. Ele falou assim, eu fiz melhor do que o historiador, mas é porque eu sou mais livre. Então, eu acho que até do que o Ale estava falando agora há pouco, sobre esse recorte que a gente escolhe, às vezes, e que o recorte que nos escolhe, muitos críticos literários, acadêmicos comentam, o escritor tal, escritora tal tem um projeto literário, assim, não, eu acho que a gente não tem nada de projeto literário. Acaba saindo e quando você vê, você está que nem com Balzac, que pegou cada cidade da França, cada época, e ele foi fazendo um mosaico, né? Eu acho que eu acabo também fazendo isso, não com 80 romances como ele, não vou chegar nisso, vai ser impossível, mas eu vou tentando pegar um pouquinho de cada parte para ver se eu junto, organizo aquilo na minha cabeça para entender o mundo. Mas eu perdi o fio da meada. Você respondeu, mas quanto à ficção,
pede para aparecer enquanto um livro histórico, né? O quanto vocês precisam trair toda a pesquisa que fizeram para colocar um pouco de ficção. Olha, eu acho que vai ser uma conversa muito bandida aqui, porque a traição, ela se dá sem querer. A gente nem percebe. Uma boa pergunta. É uma traição? Eu perguntei, mas acho que a gente pode também colocar isso em xeque, né? É verdade, porque as coisas se misturam muito. A gente não sabe o que... Vamos colocar fato histórico, né? O que é fato e o que não é. Então, até essa divisão, né, entre ficção e não ficção, ela é super perigosa, né? Não existe. Até você vai ver um filme, um documentário, depende daquele trecho que escolheram para falar, né? Naquele viés. A ótica que foi escolhida já é ficção. Então, eu acho que eu não lembro, porque muitas coisas eram de memória, né, dessas conversas. Eu era criança, agora já estou com 54 anos, comecei a escrever com 40 e tantos o livro. Que é também coisa mais ficcionalizada do que a memória, né? Então, já é ficção pura ali, então já não lembro, eu não sei dizer ali. Muita gente pergunta, né, às vezes amigos mais íntimos chegam e falam pra gente, o que é ficção, o que não é no seu livro? Eu já não sei mais, sinceramente. Às vezes eu estou mentindo de novo, né, já ao responder isso, já menti anteriormente no próprio livro, faz parte de tudo. Mas assim, tem trechos no livro que são apropriações dos jornais, né, que eu peguei manchetes de jornais e coloquei e tal. Então ali é o que está mais digno em relação ao que aconteceu de fato. Agora, no relato das empregadas, eu já não sei mais. E você, Alexandre? Para você ter ideia, era assim, eu fui fazendo como ficção mesmo. Eu peguei um personagem e assim, os fatos reais mesmo que eu usei um amante dele, que tinha muito registro, usei a casa que ele morava na Rua do Comércio, mas aí eu vi como era o tipo de residência, e assim, ele vai precisar casar hoje. Então eu ia lá na história da vida privada no Brasil e olhava como era um casamento no século XVII e aprendia como era sabe? Usava um outro termo, uma coisa assim, e escrevia com base no que eu tinha aprendido, entendeu? Eu fiz muito isso. Eu via como eram os rituais, como era o dia a dia, sabe? O que as pessoas comiam, onde comiam, como limpavam peixe, como não limpavam peixe, sei lá, construíam casa em Salvador com ostra. O cal, toda a cal que eles pintavam as casas eram ostra moída, a gente não sabia. Eu aprendi muita coisa, os óleos, acendia-se tudo, era óleo de baleia, mas é uma história de ficção totalmente, eu quero que seja de ficção, e todos os nossos ouvintes que vão, sim, né, obviamente ler o livro, eu espero, sim, vão se surpreender com o final, porque o final, aí fica claro que é uma ficção. Mas é uma ficção que está totalmente embrenhada e arrumada naquela vida que poderia ser a vida real, poderia ser a vida documentada dele, mas foi só uma vida possível para um homossexual degradado no século XVII na Bahia. Quer dizer, alguns fatos são fatos. Chegou a Salvador em 1669. Foi proprietário de um comércio de tabacos. Se casou com uma mulher portuguesa chamada Florência Antunes. Esses são fatos. Agora, como esse cidadão chegou degradado por sodomia a Salvador no século XVII e 4 anos depois estava estabelecido na praça, era próspero, tinha escravos, sabe? Era casado com essa mulher cristã de 4 costados que deveria haver 10 mulheres nessa situação em toda a Bahia. E aí você começa a mentir sobre essas pessoas, né? Você começa a explicar, mas tem que ser uma mentira bem contada. Então tem que ter os objetos. A verdade, para mim, nessa fabulação total, porque, por exemplo, de acordo com as pesquisas do Luiz Motti, a Florência a mulher dele era um terror. Era horrível, tratava ele mal. Não, eu fiz a Florência ser uma pessoa boa. Entendeu? Aliás, eu queria que todas as pessoas, que as mulheres fossem boas, que os escravizados fossem bons, que os sodomitas fossem bons, e eles moravam todos na mesma casa, era tipo assim uma espécie de democracia corintiana avant la lettre, sabe? Assim, e eu fiz deliberadamente, ela pode ter sido péssima, mas eu quero que ela seja boa.
E na minha cabeça ela vai ser boa. Agora, o verniz de verossimilhança é vocabulário. Eu estudei mapa pra caramba de Salvador, mapa de Lisboa antes do terremoto. Esse tipo de coisa, sabe? Uma mentira bem contada. E a cara de pau de mentir, né? Acho que é aí Mas que você nasce. avisa, né? Olha, pessoal, isso é uma obra de ficção. Mas é mentira. E o melhor Mas da todo mundo literatura é acredita. mentir. É o grande barato. Você é mentiroso, poder... Alexandre? Eu tenho uma tendência à fabulação, digamos assim. Mas eu combato isso. Quer dizer, eu derivo isso para a literatura. Sabe como é que é? Então, e aí eu ia perguntar, porque vocês estão explicando, mas é porque são 2 livros que são ancorados em tempos específicos. Mas e quando não tem esse contexto? Tipo assim, aí é mentira, 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 mentira. Como Aí é não a verdade, não né? é A coisa mentira, rola. é plausibilidade, entendeu? É o que poderia ter sido, muito bem poderia ter sido, entendeu? Sim, literatura Quem sabe é isso. foi, né? Não Quem sei. sabe foi. É, Né? muito bom. Mas é muito liberador, você sente isso também? Nossa, lógico. Nossa, é quase como tomar assim um sorrisal. É muito bom. Acho que ficcionalizar e tomar um sorrisal. Assim, você ajuda o seu ácido clorídrico a decompor aquela carniça dentro de você, ou o que você tiver dentro do estômago. A carniça do Brasil. Exatamente, ou a Opa. carniça da tua vida, mas é verdade, porque olha, pensa, eu como homossexual, eu dependo muito, historicamente falando, foi uma graça divina eu ter nascido no ano que eu nasci, ter vivido nas décadas em que eu vivi, entendeu? E uma coisa que eu tento cultivar em mim é a solidariedade. E a solidariedade entre gerações. Eu falo isso muito de um conceito judaico que guia a minha vida, que é Ledor Vador, de geração em geração. Então, os meus livros falam desse diálogo de geração. Então, é como se o Luiz Delgado fosse uma espécie de tataravô da gente, ou seja, ele funda ou ele participa de uma linhagem de sodomitas da qual eu faço parte e que poderia me colocar em situação muito ameaçadora dependendo do contexto histórico que eu vivo. Então eu gostaria de alguma maneira de visitar esse contexto histórico para entendê-lo e combatê-lo aqui na nossa luta diária. Né? Então para mim tudo que eu faço é muito político. Eu fui um homossexual tardio na prática e na aceitação. Mas eu sou muito combativo e sou muito orgulhoso da minha condição. E eu entendo que a minha condição depende de luta, depende de direitos, depende de solidariedade. E do mesmo jeito que eu recebo, eu tento passar isso adiante. E tem muito de essa questão política de fazer parte do ofício de vocês, né? Vocês são escritores. Esse é o espaço também para lutar, né? É mais ou menos, eu acho que espaço para lutar, no caso da homossexualidade, é todo dia. É Sem todo dúvida. dia. É rebatendo um olhar preconceituoso, é combatendo todo dia e se apresentando como tal. Porque uma das coisas que mais me seduziu no personagem do Luiz Delgado, e que de alguma maneira foi a própria tragédia dele, é que ele foi muito exuberante, ele foi muito corajoso. Em algum momento ali de Salvador, década de 70, do século 17, a sensação que você tinha é que ele vivia em São Francisco dos anos 70. E com muito orgulho, sabe? Da relação dele. Então eu acho que ele merece um tributo. Ele merecia um tributo. Eu acho que ele é um dos grandes das nossas narrativas. Eu acho que ele é um proto-mártir de alguma maneira. Eu acho Luiz Delgado e vários outros, né? Vários outros, você tem vários. Mas eu quis de alguma maneira prestar uma homenagem mesmo. Tem muito de homenagem, muito de, olha, eu sei o que você fez e o que você fez me ajudou a fazer o que eu faço.
Olha, agora no meu caso, eu acho que essa questão política, ela é muito assim interessante porque não deve ser, não é uma obrigatoriedade da literatura ser política, mas ela acaba sendo, porque não tem como não ser. Tudo que você faz acaba sendo político. E no meu caso, é uma luta como mulher, também é uma luta, não é o caso do Casa de Família, mas como homossexual também, como o Alê. São várias lutas também de classe, né? Já que o livro fala de uma luta de classe, eu vivo essa luta de classes no meu dia a dia, né? E todo mundo, tanto para baixo quanto para cima, você vive essa luta o tempo todo. Eu acho que isso tem que estar presente na literatura, tem que estar vivo em cada frase que a gente usa. Porque são múltiplas lutas simultâneas. O tempo todo, né? E parece que de 2018 eu estou lutando muito mais. Vamos fazer musculação, vamos fazer mais musculação para ficar mais forte, para lutar melhor. Mas falando em luta, aí eu queria emendar numa pergunta justamente que eu já tinha adiantado um pouco, que era sobre os traumas, né? Porque a gente precisa lutar porque tem muito trauma também, né? Precisa de muita análise, muita luta, muita musculação, muito tudo. Mas como o Brasil tem trabalhado esses traumas, então tanto o apagamento que você tem mencionado dos homossexuais que, enfim, sempre foram degradados para o Brasil, sejam os portugueses, ou simplesmente o apagamento e a violência que se passa todo dia mesmo, pensando na sexualidade, e no sentido das classes, né? Dessa questão das empregadas domésticas, da patroa, né? Essa relação que é de classe. Então, esses traumas que são nós, são realmente uma ideia, parte da nossa identidade. Como vocês acham que o Brasil tem trabalhado isso, enfim, e isso desaguando na literatura? Olha, eu acho que trabalha muito mal, trabalha o tempo todo com uma peneira na frente do sol, né, para não ver nada. Eu acho que muita gente nem percebe o trauma. Eu acho que uma classe letrada, uma classe que entende e procura saber mais sobre a história, eu acho que essa classe vive o trauma. O restante do Brasil não sabe. Sente na pele, mas não sabe nem nomear o que está sentindo. E isso é muito ruim, porque a gente não teve esse trabalho da parte de ninguém. Eu acho que há muito tempo, por exemplo, quando o Lula foi eleito, né, veio a eleição do Lula, de lá para cá houve um certo abandono, né, das bases, né, de todos os intelectuais e igrejas e etc. E começou a ter um movimento totalmente diferente, começou a virar, né, o planeta aqui para nós. Então eu acho que não se trabalhou nenhum trauma, não se trabalha, continua não se trabalhando, com exceção de algumas pessoas que se interessam por esses assuntos, historiadores, escritores, ou, como eu disse, uma classe letrada que lê e que está aí indo assistir no cinema, né, Ainda Estou Aqui, e que discute isso, mas no geral tudo é muito apagado, não só os personagens, como as empregadas domésticas, o que elas passam. A gente tem lutas antigas, antiquíssimas, e que resultaram em alguns avanços, sim, houve avanços, mas não precisa de nada para a gente perder todos eles, né? Vejam as medidas que o Trump, por exemplo, está tomando agora, neste momento. Então a gente tem um problema e há todo um sistema que impede essa luta também e impede essa discussão. Enfim, é bastante complicado. É complicado, mas eu discordo um pouquinho da Paula no seguinte sentido. Eu acho que a gente tem tanto trauma, o Brasil tem tanto trauma, e na verdade, assim, eu falei de geração um pouquinho antes, assim, você tem o trauma maior, e aí você tem o neto do trauma maior, e o pai do trauma, você entendeu? Uma família de traumas que vai... E eu acho que o grande trauma do Brasil, assim, a nave-mãe dos traumas está sendo discutido, que é o legado da escravidão, que é o que funda, eu acho, todos os outros traumas nossos, que é a desigualdade. Entendeu? Então eu acho que você vê esse legado histórico que foi abandonado durante séculos e tapado com a peneira da democracia racial, ele já tem caído muito. Eu tenho, de certa maneira, eu tenho uma vida dupla, né? Eu tenho uma vida dupla, e eu sou diplomata também. Durante o dia eu sou diplomata e funcionário público regido pela Lei 8.112. Sou funcionário do Ministério das Relações Exteriores. E eu vejo, por exemplo, o acesso
que negros têm tido muito maior do que, sabe, eu tinha muito orgulho na minha equipe antes de ir para Amsterdã. Eu tinha 10 diplomatas, 5 eram negros, 5 eram brancos, entendeu? Você vê diplomatas negros já, não na proporção que deveria haver. Há quanto tempo você é diplomata? Eu sou diplomata há 37 anos. E há quanto tempo você vê essa mudança, mais ou menos? Eu vejo isso desde o final do governo Fernando Henrique II mandato, ou seja, uns 20 anos. Você já tem uma população ali, você já tem uma conscientização. E eu acho que essa conscientização de que o Brasil sofre dessa desigualdade seminal, ela ajuda. Agora tem várias outras coisas. Eu, que moro num país muito igualitário, eu fico chocado com as coisas que eu vejo aqui. Por exemplo, como teve um técnico de máquina de lavar roupa na minha casa, ele não queria entrar pela porta principal, da porta central do apartamento, ele queria entrar pela porta de serviço, ele queria vir pela coisa, não senhor, por favor, senhor, não sei o quê, o cara não deixava eu puxar uma cadeira, sabe? Então essa desigualdade está tão centrada, que ela já transcendeu raça, ela já transcendeu orientação sexual, etc. Mas ela é muito fundada em raça e classe, e isso eu acho que isso está mudando agora naquela dinâmica histórica de que vamos passar décadas fazendo isso, mas eu acho que a consciência de que a gente não é uma democracia racial é muito valoroso. Eu concordo em parte, eu até queria fazer um adendo aqui. Eu acho que essa coisa de você ter diplomatas negros, você ter atores, né? Na novela da Globo tem agora atores negros muito mais, no jornalismo, etc. Eu acho que ela ainda está numa camada muito alta. Eu acho que se a gente, até conversando com um colega nosso, autor negro, e eu falei assim, fulano, quanto você acha que a população negra está engajada realmente politicamente, né? Ele falou assim, com certeza menos de 30%. Senão a gente não teria os resultados do Congresso, a eleição que a gente tem, né? Então eu acho que nós estamos vendo isso, essa classe letrada que lê os livros que a gente citou aqui, mas grande parte do universo não. Eu concordo com você também. Eu discordava nessa parte, mas eu concordo totalmente que você tem um lado escuro da lua que é o preponderante. Mas também tem uma coisa que é interessante de como, quanto mais as pessoas têm tido acesso ao debate contra a democracia racial, ou enfim, quanto mais isso tem se difundido, ao mesmo tempo é como se proporcionalmente tivesse uma parcela que se recusa absolutamente a isso e, portanto, tem um conflito político muito grande. A gente vê isso todo dia. Eu até acho que talvez esse possa ser o trauma mais recente que a gente tem, que é justamente essa divisão absoluta entre as pessoas, né? Então, essa proporção de quanto mais um adquire uma consciência política ou qualquer coisa, do outro lado, a pessoa renega absolutamente, né? Então a gente tem a direita que simplesmente se fortalece a partir dessa lógica. Quem é que perde? A pessoa que vai ter de ceder. Alguém tem de ceder direitos, entendeu? Alguém tem de ceder privilégios. É igual uma criança. Você pega uma criança que tem... Garotinho de 2 anos de idade, tem 6 brinquedos no parquinho. Chegou um menino do lado sem nenhum brinquedo. Me dá um brinquedo. Não, é meu. Vai brigar, vai chorar se você tentar tirar o brinquedo, mas é da natureza humana mesmo. Mas, sabe, é só uma questão dessas pessoas se condicionarem. Ninguém disse que vai ser fácil. Ao contrário, vai ser dificílimo. Mas, como diz, somos muitos, né? Estamos em todos os lugares. É uma coisa que depende de nós. Mas também, por outro lado, eu acho que hoje em dia, sobretudo à luz das mídias sociais, e talvez isso soe como um contrassenso, eu acho que a única ação política real é a individual. É você modificar o seu comportamento, as suas atitudes, a sua visão de fazer as coisas. Eu acho que a única maneira de você ter algum controle sobre um processo político, por mínimo que seja, assim, dose individual. Mas se todo mundo faz isso, você tem uma galvanização e uma consolidação dessa luta muito mais efetiva, eu penso. Sim, verdade. Então, querendo ou não, a gente vai ter que citar Freud para entender que para trabalhar os traumas do Brasil a gente precisa de muita análise de conjuntura, análise histórica, análise econômica. Nunca vai acabar o trauma, entendeu? Porque você resolve um, vem outro. A questão é estar disposto a entender os traumas do país e trabalhar sobre eles, ir para análise, né? Como você acha, Alexandre, que Sodomita contribuiu para o trauma
do degredo dos homossexuais para o Brasil? Eu não fiz o Sodomita com base no, digamos, não como um instrumento de luta, foi mais como um instrumento de autoentendimento. Agora, uma coisa que me chocou é que a retórica dos inquisidores do século... Se mantém, né? É a mesma. Os argumentos, assim, as palavras se repetem, as frases se repetem. Então, o que o Torquemada falava no período ou um dos períodos mais sombrios da história universal, é repetido no Congresso Brasileiro, mas não apenas... 2024, 2025. E de certa maneira, normalizado. E você sabe o que esse discurso religioso radical causa para as pessoas, porque você já viu isso outras vezes na história, e você agora vendo isso, você só está esperando que mais um capítulo dessa tragédia se desdobre. E eu acho que no que ajudou é mais ou menos mostrar, olha, como não é legal. Paula, e você acha que o Casa de Família foi uma sessão de análise? Pode ser uma sessão de análise para algum trauma do Brasil? Acho que pode sim, eu acho que a classe média tem se enxergado, pelo menos eu tenho participado de reunião de clubes de leitura, pessoas de classe média que estão lendo o livro, e elas percebem e comentam comigo, puxa, a minha mãe tem ainda uma empregada que trabalha em casa, que é quase da família, e usam essa expressão. E às vezes você vê que a leitora, que é mais jovem do que essa mãe, está impressionada e ela já, com toda a discussão, com tudo que vem na sociedade, falando na escravidão e toda essa herança, já vem se discutindo. Mas aí parece que fica coisa mais enfronhada, é mais uma contribuição de formiguinha chegando ali e falando, é tal coisa, e aí essas pessoas têm falado, puxa, mas me impressionou porque trouxe para casa delas. Trouxe, por exemplo, particular. Ela se vê no seu livro. E é bom também, você citou clubes de leitura, eu acho que é um ambiente, acho que eu já falei isso outras vezes no podcast, e eu sou completamente suspeita porque eu amo o clube de leitura, eu acho que é um ambiente absolutamente político, né, porque você usa da literatura para debater o que está acontecendo à sua volta e seja adquirir conscientização sobre algum tópico ou qualquer coisa, é justamente isso, é nessa troca que as pessoas começam a elaborar. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que no caso do livro da Paula, tem uma contribuição ao autoentendimento, porque é uma situação que todas as pessoas de classe média no Brasil, de alguma maneira, viveram, sabe? E ainda que as pessoas que participam de clubes de leitura são pessoas de classe média, classe média. Então você coloca um espelho na frente delas, de alguma maneira. E isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso, porque isso acaba desencadeando um processo interno, mental, realmente transformador. Porque não é induzido por ninguém, é autoinduzido. Autoinduzido, é um espelho. Então, tem um colega nosso da casa aqui também, na companhia, um autor. Names, you like names. Homem branco, ele falou, puxa, preciso muito almoçar com você, Paula. Eu falei, mas por quê? Ele falou, é que eu me reconheci no seu livro, porque eu sou o branco empobrecido. Espero que não seja irmão, né? Espero que não seja irmão. Não. Eu não se reconheceu como o irmão da Soraya, mas se reconheceu como o branco empobrecido. E ele falou assim, puxa, o tempo todo eu fiquei muito incomodado, porque a família dele toda empobreceu de modo geral, com várias circunstâncias. E ele falou assim, mas tem uns primos que são uns caras assim de extrema direita e que querem fazer coisas atrozes, né? E ele fala assim, eu me salvei, porque talvez eu seja o cara mais sensível, escritor e tal. Ele falou assim, mas aí eu comecei a entender o comportamento desses caras, porque veio esse empobrecimento do branco, e isso é sentido muito forte no seu livro, e isso é uma das pontas, né, que fez o que fez, né? Excelente. É isso. Então, olha, se vocês não tinham lido ainda Casa de Família e Sodomita, eu acho que agora vocês têm que ler, né? Porque realmente esse debate, apesar de a gente ter falado que talvez a luta seja de outro jeito, a luta é diária, é como ele diz, vocês acabaram de descrever. Lê aí, por favor. Compra aí, pô. Leiam-nos. Mas bom, amei o papo, achei... Eu já sabia que ia ser o máximo, mas foi o máximo, várias vezes o máximo. O máximo é ela, né? Não. Opa, e como? Não, Stephanie. Mas eu queria agradecer a vocês por terem vindo. A Alexandre veio direto da Holanda, diretamente. Mentira, não. Diretamente, nem tomei café da manhã. Não, mas você sabe que lá eu vou fazer talvez uma inconfidência aqui.
Diga. Que nós não somos garotas da Esther. Você sabe que existe essa categoria na Companhia das Letras, né? As garotas da Esther. Nós não somos nem as você, nem eu, como não. nós foi concedido. Isso, entendeu? Então é isso. Mas a gente se vingou, a gente veio nós somos, aqui. Nós somos garotos de um outro... Garoto. De um outro garoto. Não, mas vocês, olha, estão no meu coração. Depois de hoje, ainda mais, acho que também estão no coração de todo mundo. De novo, leiam, gente. Sodomita e Casa de Família. Livros maravilhosos. E leiam e vão a clube de leitura. Ou chamem os amigos para fazer um clube em casa, para debater os próprios privilégios. Ou para debater a falta de privilégio de algumas pessoas. Então... acho que é isso. Fica o convite. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Paula. Foi o máximo. Obrigadíssimo, Esther. Obrigada. Chegou aquele momento que a gente adora. Eu passei pelos corredores da companhia para conversar um pouco com o pessoal que trabalha lá e receber algumas recomendações. Ei, meu nome é André, trabalho no marketing da Companhia das Letras e eu consigo pensar em vários autores que nos apresentam o lado B do Brasil, como Socorro Racioli, Stênio Gardel, Jefferson Tenório, Giovana Vieira, mas a minha recomendação especial hoje é o livro Carla B, da Isabela Noronha. Meu nome é Daiane, trabalho na área de vendas da companhia e os autores que eu indico são a Neuza Souza Santos, o Jefferson Tenório e o Guimarães Rosa. E é isso, pessoal. Lembrando que todos os nomes citados aqui de livros, de autores, estão na descrição do episódio. Se você gostou, não esquece de seguir e avaliar a Rádio Companhia no seu tocador de podcast favorito. E recomenda para os amigos. A direção, roteiro e produção executiva do nosso podcast são da Trovão Mídia. Edição, mixagem e montagem de som por Laila Moalen. Trilha sonora original de Pedro Pastoriz. Eu sou Stephanie Roque e fico por aqui. Boas leituras e até o próximo episódio.